Bem-vindos ao De Dentro para Fora. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Estamos começando o podcast De Dentro para Fora. Sou Poliana Taide, atuo na área de nutrição comportamental e fitoterapia. E eu sou Cecília Duailib, médica endocrinologista com ênfase em medicina do estilo de vida. E aqui a gente não vai trazer só sobre saúde e bem-estar. A gente vai falar um pouco de longevidade e todo esse processo para a gente ter boas escolhas, para a gente não ter só mais tempo de vida, e sim tempo de saúde. E o podcast De Dentro para Fora é para que toque a alma de cada uma de vocês. Porque a gente não vai falar só sobre saúde do corpo, a gente vai falar sobre saúde do corpo, da mente, do espírito. E para isso nós vamos começar com uma convidada muito especial, que trabalha com neurociência e com ciclos repetitivos de escassez e frustração. Márcia Purmark. Obrigada, bom dia. Bom dia, Márcia. Prazer, meninas, e estar aqui hoje compartilhando com vocês esse dia, na inauguração do De Dentro para Fora. Sim. E eu trabalho com hipnose, sou hipnoterapeuta e eu transformo vidas através da mudança de mentalidade. Então, a minha especialidade é tirar pessoas presas em ciclos de frustrações e escassez. E isso, quando você trabalha a mentalidade, e o meu foco é no alto valor e no alto amor, você, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, você acaba disparando. E quando você tem alto valor e você tem alto amor, você colhe boas relações, você se posiciona, você coloca os seus projetos para frente, você acredita no que faz. E essa é a minha área. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês. E é o que todos nós precisamos, né? Então, realmente é um prazer recebê-la, Márcia. E, Márcia, a primeira pergunta que eu tenho para você. A gente fala muito sobre mentalidade de escassez, né? De escassez, de frustração. Como que a gente percebe que a gente está nesse ciclo? Com a minha experiência no meu consultório, é a pessoa que chega e ela tem um padrão instalado da reclamação. E muitas vezes essa pessoa está ancorada na vítima ou da vida, ou dos familiares, ou dos amigos, ou do ambiente de trabalho. De acordo com a física, nós somos seres eletromagnéticos. Então, uma pessoa que está na escuridão fundamental e ela não percebe, ela está presa nesse ciclo de escassez, ela perpetua a lamentação porque é uma forma dela gritar para o mundo e para ela mesma que as coisas não estão funcionando, não estão dando certo. Sendo que é como se a pessoa estivesse dando um tiro no próprio pé. Porque se ela entender que é a partir dela que a criação de realidade é manifestada na matéria, no físico, e ela lamenta, ela lambe feridas, ela julga, critica, vitimiza, essa pessoa ela está definitivamente indo para a vida com o próprio freio de mão puxado. E de que forma que a gente faz com que a gente se liberte desse freio de mão e que a gente realmente consiga ter um autoconhecimento, amor próprio, isso, e realmente viver plena? Bom, um dos primeiros pilares para você edificar o autoconhecimento é a pessoa perceber que ela tem duas vozes. A psicanálise fala de superego, a psicologia positiva vai falar de crítico interno. Temos esse lado da mente, que é a programação antiga, velha, sabotadora, que traz medo e insegurança. Todos nós, desde criança, temos essas duas vozes, vamos ter a vida inteira. Então, o outro lado é a voz que é do seu eu ideal, ou a psicanálise vai chamar de ego, junto o ego e o id. Essas duas polaridades vão acontecer a vida inteira na vida de todos nós, desde criança. Quando você identifica que o que você está sentindo não lhe representa, é apenas uma voz, uma programação que se repete, esse é o primeiro passo, que é o autoconhecimento. Perceber que eu não sou isso que eu estou sentindo, existe uma voz que ainda me sabota, uma voz que me traz insegurança. E o outro lado é você sair absolutamente da vítima, ter uma total consciência de quem você é. Eu até trouxe meu bonequinho que eu costumo utilizar no meu consultório, que é para as pessoas entenderem que, além das duas vozes, você precisa se tornar um observador de si.
Porque Ótimo. se você não tem essa ancoragem, você vive na vida no piloto automático e não tem conhecimento, o porquê vive nos ciclos repetitivos. E, Márcia, quando você falou de psicologia positiva, que é uma área que eu atuo muito dentro da medicina do estilo de vida, me fala mais um pouco, aquele paciente meu que às vezes chega muito no automatismo e com dificuldade de mudar o estilo dele de vida, mas ele já sabe que ele quer ter um estilo de vida saudável, ele já sabe que isso é importante, que vai impactar na longevidade dele com vitalidade. Como que a gente pode abordar dentro da neurociência essas boas escolhas, sabendo que ele já está imaginando essa mudança, mas com muita dificuldade, acredito eu, pelo automatismo dessa mudança na realidade, no real dele. Eu sempre comento isso, né? Que para que você tenha um avanço na mente, você precisa do corpo. A corpo é um motor e a mente é o carro, vamos dizer assim. Não tem como um carro ir veloz sem ter estando com motor fraco. Então, uma das primeiras coisas que também oriento as pessoas que são sedentárias, fazerem algum nível de atividade, uma dança, algo que faça um movimento no corpo e que traga prazer. O mínimo, as pessoas não conseguem fazer isso todos os dias, mas podem se dedicar 2 ou 3 vezes por semana, porque esse movimento do corpo físico, ele é fundamental. Fazer o que a neurociência fala de feedback loop em corpo e mente, isso já ativa hormônios de prazer, serotonina, dopamina, e a pessoa começa a extrair do corpo físico esse bem-estar. Porque as nossas emoções, elas não saem de bolinhas do nosso cérebro. As emoções, elas estão printadas no corpo físico. Então, esse é um dos primeiros movimentos. Orientar a pessoa a fazer um esporte, uma atividade, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. No mínimo, ela fazer, eu indico às vezes empresários que eu atendo, Márcia, minha agenda é muito curta na viagem, pega um elástico, faz um polichinelo no quarto do hotel. Eu faço isso quando viajo, eu sempre levo um elástico, nem que seja um susto no corpo, como eu comento, porque você traz um movimento para o corpo físico, isso imediatamente mina as suas células e manda informação também para o seu cérebro. Você acaba tendo um bem-estar momentâneo pelo próprio movimento do corpo. Então, para que você consiga caminhar, eu comento isso para pessoas que querem realmente uma transformação de vida. Então, passa por olhar para essa parte da saúde física também, né? E o movimento. Sim. E vamos falar dos sabotadores. Eu adoro falar de sabotadores. Então, realmente, assim, o que a gente percebe, conversando com as pessoas, que quem não quer ser saudável? Sim. Quem não quer ser saudável e ter um equilíbrio entre corpo, mente e espírito? Claro, quem não queira. E quem não fale em começar. E aquelas pessoas que, eu vou começar. Não, hoje eu não consigo. Amanhã. Não, semana que vem. O porquê que isso acontece e de que forma que a gente pode começar a sair desse ciclo e iniciar uma mudança de hábito, quer seja na área do corpo, quer seja na área da mente, quer seja na área do espírito. Bom, Poliana e Cecília, querer todo mundo quer, né? É isso. Todas as pessoas que vocês conhecem querem dígitos na conta, saúde e um amor incrível. Querer. Isso aí, verdade. Querer todo mundo quer. E eu até faço as 4 perguntas. Você quer essa transformação? A pessoa fala, quero. Você gostaria dessa transformação? Gostaria. Você sonha com essa transformação? Sonho. Você deseja com essa transformação? Deseja. Ok. Mas isso ainda não é o suficiente. Você precisa decidir. Você precisa entender a tomada de decisão, é uma virada de chave. Qual recompensa você busca para você romper padrões de programação biológica e você ir lá pegar a sua recompensa. Porque dizer para uma pessoa é só decidir para ir, gente, é uma covardia, porque eu trabalho com isso. Então eu sei que todos nós somos o que somos, fazemos as escolhas que fazemos, sejam aquelas que são positivas e mesmo aquelas escolhas que nos levam a lugares que a gente não quer estar, seja comendo errado, mantendo um vício, procrastinando. Isso, ninguém faz isso de forma consciente. Você acha que a pessoa é mau caráter, que ela faz escolhas erradas, ou a pessoa é mole, preguiçosa.
não é bem assim. Quando você entende que todos nós temos programações na nossa mente e isso fica printado no corpo, nós biologicamente respondemos a uma programação. Então, dizer isso para uma pessoa é uma covardia e um primeiro momento é o que te move, o porquê que você quer fazer, por que você quer emagrecer, por que você quer ganhar mais dinheiro, o porquê é que vai levar, são os porquês, né? Porquês e para quens, né? Para quens, para o que está por trás desse movimento de transformação, de mentalidade, para quê? Porque senão, se você estiver ancorado em motivações, você vai perder, você vai ficar pelo meio do caminho, porque motivação você precisa todo dia. Agora, quando você tem um objetivo definido, porque você tem algo que te move pela decisão de quem você não quer mais ser ou daquilo que você quer definitivamente conquistar, aí você caminha em prol disso, mesmo que tenham milhares de obstáculos. Eu costumo falar para os meus clientes que elimina a palavra problema. Problema é equação matemática. Vamos deixar para os nossos filhos que ainda estão na escola. Você tem desafios, isso sim. Então, eliminar a palavra problema ou lutas e batalhas. Eu costumo falar isso. Hoje tem que escolher quais lutas, quais batalhas. Gente, eu prefiro dizer quais os desafios do meu dia, porque desafios fazem parte até daquele movimento do atletismo, os desafios do atleta. Agora, é luta e batalha, pesa. Problema, então, parece uma caixa de ferro pesadíssima, que eu tenho algo para transpor. Você tem desafios da vida, porque isso se chama vida, que tem aí pelo caminho. E Márcia, o nosso foco, o nosso olhar aqui é muito voltado para um paciente, eu como médica e Poliana como nutricionista comportamental, um olhar para o paciente que quer realmente essa mudança de estilo de vida, e eu costumo fazer às vezes no meu consultório, peço para fechar o olho e ele se visualizar como ele quer envelhecer, né? Enfim, quer ter um envelhecimento com mais autonomia ou aquele envelhecimento que fica mais dependente, né? Sim. É lógico que a resposta é mais autonomia, independência, mas é aquilo. E como criar dentro dessa visão da neurociência uma autonomia maior do nosso paciente, o que a gente pode oferecer para eles de imediato, que você acharia que a gente poderia fazer para ele melhorar essa gestão dele de saúde dentro da neurociência, porque hoje eu sou endocrinologista, mas eu atuo muito com a medicina do estilo de vida. Ela me ajudou muito com as ferramentas para eu estratificar ali, para eu colocar ali os pilares, né, que eu acho que é mais ou menos o que você falou, né? Sim. O pilar nutrição, que a gente vai trazer rico aqui, a quantidade de tóxicos, né, de consumo de álcool, tabaco, enfim, e essa conexão, né, que as pessoas têm que ter bons relacionamentos de qualidade. Como na neurociência a gente pode linkar, pode ver assim, nossa, vai somar aqui dentro. Então, neurociência e também a parte da mecânica, né, da física quântica, porque somos seres eletromagnéticos. As nossas emoções é que gerenciam o campo atrator que a gente vive. Então, se a pessoa entender que é a partir das emoções, são a partir das emoções dela que ela cria as realidades que ela coleciona, isso já dá um despertar para a pessoa se tornar um observador de si e fazer um manejo emocional, fazer uma condução emocional, ser literalmente o chefe da mente e coordenar que tipo de vozes, que tipo de mentalidade eu vou permitir que permaneça na minha janela de horas acordadas. Primeiro momento é você se dar conta que se você acorda e logo pensa nos seus problemas, você, de forma recorrente, vai alimentar no seu dia uma mentalidade daquilo que você não quer. Dizer também isso para uma pessoa da boca para fora, pensa positivo, que você muda a sua realidade. Não é bem assim, porque eu conheço pessoas, isso foi comigo também, por isso que eu acabei me especializando em várias áreas, porque só o pensamento positivo não cria quando você tem memórias sabotadoras. E as memórias também não definem quem você é. Elas vêm através de sensações, estímulos externos, pessoas ou experiências, te acionam emoções e a partir dali você reage à vida. Pessoa ter o autoconhecimento, saber que ela é a criadora da realidade dela a partir de como ela se sente
Porque o pensamento em si, ele não cria realidade, porque ele é uma porta de entrada. Pensamentos vêm e vão. Agora, os pensamentos recorrentes, eles criam assim as emoções. E são elas que vão gerenciar as nossas células, vão gerenciar nosso alto valor, a nossa autoestima, o nosso propósito, nosso vigor físico. Tudo vem das emoções. Então a gente pode começar acordando e pensando de forma positiva. Pensando de forma positiva e fazendo uma manutenção de se sentir assim. Porque se a pessoa só pensa, mas não sente, ela precisa de ajuda. Exato. Porque ela não vai cocriar o que ela quer. Porque o que faz a cocriação são as emoções. Porque as emoções, elas emitem ondas eletromagnéticas. Tem um neurocientista, Vladimir Poponin, russo, que ele fala que as nossas emoções emitem ondas de informações sutis para pessoas e no meio ambiente. Então, tem uma outra, chama Candice Pert, que ela fala: nossas emoções são verdadeiros mensageiros químicos para a nossa célula. A medicina chinesa explica que uma mancha, um terçol, uma dor na perna, direita ou esquerda, dependendo do que for, um câncer, mapeia que todas as nossas desordens físicas, elas nasceram do que não foi eliminado, que não foi tratado na nossa mente. Você saber que suas emoções vão ditar os dígitos na sua conta, as relações que você vai acumular e a sua saúde, você começa a ser um gestor de si. Isso. Então é muito importante, porque assim, eu adoro falar de cocriação. Isso. Você tocou num assunto maravilhoso. Mas porque eu comecei a praticar. E realmente eu vejo como acontece. Sabe? Como assim? A gente pode cocriar o que a gente quiser. Isso. Né? Então nós falamos de sonhos, nós falamos de emoções, nós falamos, sabe, dessa mudança de hábito. E se as pessoas tivessem entendimento o quão importante é realmente você ter um propósito, que seja de qualquer área, de qualquer tipo de propósito, e você sonhar com aquilo, você cocriar, mas cocriar com emoção. Isso, sentindo. Né? Sentindo aquilo. Como você pode realmente acelerar esse processo e trazer para o seu presente, né, emoções e situações que você poderia vir a viver no futuro. A cocriação da realidade, a gente fala muito sobre isso, né? Lei da atração. A lei da atração, ela é secundária. A lei primária é a lei da vibração. E eu estou vibrando o quê? Você está vibrando o que você sente na janela de horas acordado que você tem. Se você fica 12 horas acordada e você para fazer uma meditação ou para agradecer 30 minutos das 14 horas que você fica acordado, você tem 13 horas e 30 contra 30 minutos. Então, você despertar, você ter os seus momentos de conexão e arrastar a conexão para os outros minutos do seu dia acordado, aí sim você está sendo um co-criador consciente. Porque você parar para orar, parar para comer, parar para fazer exercício, parar para trabalhar, são ações. Mas e aí? E a persona que invade as outras horas do seu dia? Se você não estiver congruente emocionalmente com o que você quer manifestar, sim, sinto muito, você vai dizer que a vida para você é difícil ou que a vida é luta e sofrimento, porque você não entendeu que é o jeito que você se sente durante essas janelas de horas acordado é que vai cocriar amanhã as bênçãos e as tretas que você atrai. Porque a gente costuma entender que o divino, que Deus, a substância amorfa, a matriz divina, o vácuo quântico, a palavra que você queira falar, costuma nos trazer bênçãos quando a gente recebe carinho, suporte, amor. Mas esse mesmo movimento do invisível, do imaterial, ele chega quando a gente sente inveja, insegurança, quando a gente se sente diminuído, quando a gente se vitimiza. Quando a gente sente isso tudo, é o movimento do campo imaterial trazendo para você um convite para você saltar de nível, para você deixar para trás aquilo que não te pertence mais, para você ter coragem de saltar
para um outro lugar quando você já não está mais satisfeito onde você está. Então, entender isso faz sentido, mas o que vai mudar é quando eu trouxer essa realidade como real para mim, sentir isso. Isso é que faz a diferença de um co-criador. O que faz qual é a diferença de alguém que tem uma alta performance para quem procrastina? A mentalidade. A mentalidade assertiva para usar suas horas do dia em prol daquilo. E Márcia, já que a gente está falando aí da mentalidade e da questão da cocriação, a gente vendo nesse cenário de saúde, o paciente, ele já sabe que ele quer ter uma gestão na longevidade dele, já fez mudanças, já iniciou as mudanças, está em acompanhamento, mas em algum momento, algum sabotador ou circunstancial, né? Ele é o paciente que, enfim, saiu um pouco ali do propósito do que ele queria. E é aquele paciente perfil ou tudo ou nada. Dentro da neurociência, como que a gente sai dessa situação, né? A gente dá essa leveza no tratamento, que isso pode acontecer, principalmente quando a gente fala em gerenciamento de estresse, gerenciamento de peso, né? E o paciente vai sair daquele planejamento. E como fazer a retomada desse paciente usando a neurociência ao nosso favor na autonomia da gestão da saúde? Bom, essa frase nem é uma frase, né? Essa frase que vem de exercícios, de dinâmicas da psicologia positiva. Vamos começar com ela. Que histórias você decide deixar de se contar? Isso. Então, primeira coisa, eu não consigo parar de comer um saco inteiro de chocolates por dia. Eu não consigo não comer todos os dias massa, eu não consigo me livrar do pão. Que histórias você deixa de se contar se você realmente deseja a sua transformação? Isso para qualquer área. Sim. Né? Porque as pessoas se sabotam e comem mal. Se sabotam e procrastinam. A procrastinação ela é secundária à autossabotagem. E o que faz uma pessoa ir até o seu consultório, buscar a dieta e não persistir? Programas que tem na mente dela, porque ela quer, ela está lá, está pagando para você. E ela não persiste porque ela é fraca, não, muitas vezes tem programações, tem ganhos secundários. De eu permanecer dessa maneira, se eu ficar muito bonita, e também tem o quê? Tem sabotadores de memórias que muitas vezes estão mascaradas, principalmente através da questão da saúde da alimentação. Se eu fico muito bonita, se eu fico muito atraente, quem sabe eu posso atrair de novo um abuso, uma pessoa que tenha sido abusada no passado. E se eu fico muito magra, eu fico muito diferente do meu clã. Isso é a biologia contemporânea, a psicanálise já falava lá sobre os traumas transgeracionais, sobre as memórias, né? O amor cego de que você faz pertencimento ao seu clã. Então, tem uns 3 mapeamentos para identificar se a pessoa ela está com permissão de se autorizar a ser uma pessoa magra, diferente do clã dela, por exemplo, se não tem uma pessoa magra, são um clã de pessoas obesas, ou então, se ela se permite ficar atraente, e ela pode, com isso, imaginar que ela pode também ter, isso inconscientemente, né? Ter um novo abuso. Então, tem uma série de questões. Tirando todas essas possibilidades, ancorar a pessoa no que realmente ela quer. E o porquê que ela quer essa transformação. Porque quando você tem definido os porquês e os porquês que eu estou fazendo isso, por que eu estou me movimentando em prol disso, fica claro que o como é só uma questão de tempo, a pessoa não vê obstáculo. Ela não vê, ela está num jantar, que ela não tem nada de saudável para ela comer. Meu caso, que eu gosto de comer saudável. Você tem um jantar e, por acaso, não tem nada que eu como, eu vou comer alguma coisa, eu não vou deixar de me divertir. Não é um sofrimento para mim. Porque eu prefiro não comer coisas que me fazem mal do que estragar com o meu jantar, a minha noite. Então, está mais pelo porquê. E quem são porquês, né, que te motivam a fazer essa mudança. E a primeira coisa é, que histórias eu deixo de me contar? Eu procrastino sempre, para mim as coisas são difíceis, eu não consigo persistir, para mim não dá certo, eu teria que 5 dias na academia, mas eu não consigo, deu a chuva, eu nunca mais fui, eu tive um aniversário na partida... Não, que histórias você não deixa de contar? Eu vou todos os dias? Não, tem dias que eu não vou. Hoje, por exemplo, eu não fui fazer nenhum exercício físico, eu acordei mais cedo. Amanhã eu vou, outro dia não foi, eu retomo. Isso para mim já está na minha programação.
faz parte. Agora, quando a pessoa não tem isso definido, ela vai achar que para ela a vida é difícil, que para ela a vida é luta e sofrimento, e não é. É um ajuste de mentalidade para ela alcançar. Fora, claro, o processo de pessoas presas em ciclos, que essa é até a minha especialidade, mas fora isso, um ajuste de quem eu sou hoje, qual a minha nova persona e o que me move para isso. Quando você deixa isso claro para o seu paciente, a pessoa entende, acho que eu não quero tanto, ou então eu quero muito. E um exercício? Bom, um exercício a meditação, sem dúvida nenhuma. A meditação, ela para cima de 20 a 30 minutos, é que você começa realmente a conseguir para o leigo, né? Baixar a onda cerebral, ficar ali entre alfa e teta, e você consegue, a partir desse momento, se conectar, abrir o seu subconsciente. Fora a meditação. O ideal é pela manhã? Bom, logo que você acorda ou perto de você efetivamente entrar no sono, são os 2 momentos que o subconsciente está mais aberto para você receber um estímulo. Então, a meditação, sem dúvida nenhuma, mas existe um outro exercício, que ele é um outro exercício mais prático e que ele, com constância, ele dá muito resultado. Você fechar os olhos, colocar até num despertador, se você quiser, e ela se dedicar ali 12 minutos por dia ao primeiro momento, agradecer o que ela tem. Mas não tem nada bom acontecendo. Tem. Tem. Se ela tivesse essa mentalidade, é que ela tem que fazer mesmo, porque sempre tem o que agradecer. Ou no mínimo esse sofá, com certeza, esse local, a casa, a família, a saúde, tem muita coisa que agradecer, e ela se dedica a agradecer. A estar viva. Isso, já é tudo, a vida já é tudo, é o suficiente. Agradecer, e depois ela faz uma projeção, teatro mental, daquela vida que ela quer cocriar, daquela vida que ela quer ver. E se por segundos, durante essa janela de 12 minutos, essa pessoa sentir como real, dar um sorriso, se imaginar lá na projeção, naquele cenário, naquele teatro mental do que ela quer, se ela por segundos sentir isso, ela vai fazer novas sinapses neurais. Ou seja, você vai ao futuro, que incrível, printa uma memória no seu corpo, e quando você abre os olhos, você tem essa memória printada. Fazendo isso todos os dias, gente, tem comprovações científicas que esse exercício é funcional. E assim, Márcia, já vou começar te agradecendo, né? Obrigada. Porque foi incrível todo esse conhecimento. O que a gente vai colocar aqui na nossa futura experiência é exatamente juntar, né, o que a gente tem também na neurociência, dentro de uma medicina mais, não só personalizada, mas assertiva, dentro da nutrição comportamental, e vem com toda a ciência, né, e da medicina do estilo de vida, a gente trazer as ferramentas que a neurociência também pode fazer para fazer exatamente essa ancoragem, trazer na experiência física, esse paciente ter a consciência, a gente trazer para o paciente a real consciência dele, como ele quer atingir, quais escolhas, né? Qual história que ele vai contar dele, da longevidade dele, para começar a colocar em prática os 12 minutos, né? Eu acho que eu já até vou colocar lá na minha prescrição, Poliana. 12 minutos, né? Poliana já faz. Porque lá dentro do meu consultório, eu geralmente já coloco os sabotadores, principalmente nos programas de acompanhamento, né? Enfim, a gente sabe que tem alguns sabotadores, que alguns já previsíveis dentro da realidade, na conversa, a gente já sabe. E eu acredito que a prática desses 12 minutos já vai ajudar ele a estar ali conectado, ancorado, né, dentro daquilo que ele quer. E se também acontecer qualquer coisa, a gente sempre está ali na rede de apoio. E é exatamente isso. A gente cria uma experiência física para dar essa rede de apoio e cada vez a gente aumentar mais essa teia de saúde, né? Enfim, a gente ajudar, porque a gente também precisa de ajuda, né? Eu sempre falo assim, falhei, você falhou, se acolha e retome, é normal, né? Então, quando a pessoa, exatamente, somos humanos, quando a pessoa se maltrata porque falhou, para essa pessoa é um esforço gigantesco para ela recomeçar. Porque ela se maltrata porque falhou, porque deu um passo para trás. Somos humanos, a vida é sobre isso. Falhei, se precisar vou me redimir, retomo. E aí continua, porque você tem o seu porquê estabelecido, por quem você está se movimentando. Então eu sempre oriento isso, e isso é fundamental para o primeiro passo do auto-amor, o auto-valor. Você se acolher, primeira pessoa, porque do mundo você vai só receber
aquilo que você faz por si. O mundo te compra com a etiqueta de preço que você se coloca, mas não é uma etiqueta de preço na matéria, é sobre como você se sente de dentro para fora. E para finalizar, assim, eu queria te agradecer muito. Obrigada. Prazer imenso. Prazer é meu. Você, a gente bater nesse papo aqui, mas eu queria que você desse uma palavra que a gente não conseguiu falar, né? Vários assuntos e tudo sobre gratidão. Gratidão. Porque gratidão é uma coisa assim que eu vejo que assim, já muda a energia. A partir do momento que você tem gratidão, né? Só de estar viva já muda. Eu acredito que conecta com a vida, né? Sim, muito. Gratidão não é uma cerimônia, né? De você parar para agradecer. Isso é uma cerimônia, é uma ação. Parei e agradecer. Dizer obrigada é educação. Gratidão, na minha forma de ver, é um estado de ser que você arrasta durante todo o seu dia. Por exemplo, eu estou aqui nessa casa maravilhosa, estou vendo esse verde. Meus olhos estão sendo alimentados, a minha consciência está sendo alimentada pelo verde. Quando eu estou na rua e passo por uma loja e tem um som bom, meus ouvidos estão sendo nutridos por esse som bom. Quando o meu porteiro me dá um bom dia, faz uma gentileza, quando alguém na rua só faz, às vezes a pessoa nem fala com você, isso tudo, eu vou olhando para esses movimentos da vida e você vai agradecendo tudo isso. Então, gratidão é você encontrar bênçãos a todo tempo, você encontrar beleza. Beleza na sua roupa, a forma como você vai passar um creme, aquilo que você escolhe comer. Gratidão é uma ação. Quando você torna isso no piloto automático, a vida da pessoa dá um salto. E o outro vertente da gratidão é não olhar para o que lhe faltou dos pais e cuidadores. Porque dos seus pais você recebeu algo que você não tem como repor, que é a vida. E da vida você recebeu o livre-arbítrio. Então, da vida você recebe o de Deus, substância amorfa, matriz divina, vácuo quântico. Você recebeu livre-arbítrio. Dos seus pais você recebeu a vida. Então, quando você entende que só o fato de mais um dia é um novo ano novo. Acordou, ano novo. Acordou, um novo mês, um novo dia. Se você tem essa consciência que falhei ontem, mas hoje eu estou aqui de novo, nesse estado de gratidão, que é um estado, não é uma cerimônia, não é uma experiência, não é um pedido. É um estado que você vai encontrar. Eu hoje estou aqui, fiquei muito grata pelo convite, tirou a minha rotina do meu consultório, mas eu estou aqui grata por ter sido convidada. Então, a gente vai usufruindo disso tudo. Esse, para mim, é o estado de gratidão. Muito bom. Essa mensagem. Bom, eu vou falar uma das frases que eu gosto muito, mas a vida aceita quem você tolera ser. A vida concorda com quem você insiste em ser. A vida respeita com quem você decide ser. É isso. Então, cuide dela, né? Obrigada. Obrigada.